Olá, boa noite a todos. Eu sou Sabrina Campos e vou começar a conversar agora com Gisele Werneck. Então, vamos ter aí uma conversa bem bacana hoje sobre jovens, sobre drogas, sobre o quanto isso destrói famílias, né? E o quanto isso é importante que a gente discuta dentro da nossa sociedade. Gisele, que está no programa Hits TV toda quarta-feira, e você também pode conferir aqui no Instagram, Hits TV. Toda quarta-feira você confere a Gisele por lá. E agora, quinzenalmente, nós teremos nosso bate-papo, sempre ao vivo, e por isso nós vamos falar sobre a experiência da Gisele no Degase, né? Vamos falar desses jovens que muitas vezes são abandonados aí porque as pessoas acreditam que eles não têm mais um futuro, mas que estão perdidos pelas drogas e pelo universo das drogas. E a gente vai mostrar que nem sempre é assim, né? Todo mundo é senhor da sua própria vida e pode fazer as suas escolhas e mudar os seus caminhos. Então é importante a gente ter, inclusive, aí o exemplo de muitas coisas que aconteceram já na vida da Gisele, e ela vai dar vários depoimentos para a gente. Depoimentos sobre o que aconteceu na família dela com relação à mãe, o irmão, e hoje com relação à filha. E como as mães podem orientar os seus filhos, ajudar os seus filhos, como a família é importante, inclusive, na luta contra as drogas e nessa experiência que, às vezes, né, o jovem acaba sendo levado tanto pelo nosso entorno, no que está ao nosso redor, porque banaliza muito o uso dos entorpecentes. A gente vê isso pelo álcool, principalmente, né, com o uso cada vez mais cedo dessa população de jovens, adolescentes e até crianças, né? E a gente vê que essa porta de entrada acaba levando os jovens para uma vida de uma escolha um caminho um pouco árduo às vezes, né? E aí que a gente começa falando, por exemplo, do Degase, né? Vamos falar aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é importante que o nosso Código Penal, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz com que, inclusive, né, as atitudes em relação a oferecer qualquer substância entorpecente aos nossos jovens, às nossas crianças, seja de fato criminalizada. Então, muita gente acaba, como eu falei, banalizando essa situação, oferecendo às vezes até aos próprios filhos, né? Ou, enfim, não só dentro da família, mas os amigos mais velhos, enfim, algumas influências. E a gente não pode deixar de falar também, claro, daquele jovem que acredita que não tem um futuro, não tem uma oportunidade, que já nasceu sem nenhuma opção a não ser entrar para o tráfico e começar esse caminho aí tortuoso, onde a sua vida não tem valor. Então, vamos começar a falar um pouquinho, Gisele, da sua experiência no Degás. Eu acredito que muita gente vai querer ouvir, principalmente desses jovens que não só não têm nenhum valor assim em relação à própria vida, né? E acabam entrando nesse caminho, achando que é a única oportunidade que eles têm, não só com relação à questão financeira, mas até mesmo de posicionamento, e como às vezes é difícil sair de um caminho desse, haver uma recuperação, às vezes quase impossível, né? Mas como esses adolescentes, né, vão mudando às vezes o seu próprio futuro, e quando conseguem vencer e descobrir que eles podem sim ser o que eles quiserem ser, podem sim conquistar o que eles quiserem conquistar e não são produto daquilo que lhes aconteceram, mas tomam as rédeas da própria vida, o quanto isso é possível e o quanto isso também pode vir a ser real, com todo o apoio, né, que eles precisam, principalmente aí a gente está falando para uma sociedade que pode ajudar bastante a começar dentro da sua própria casa. Então, eu vou escutando aqui você, Gisele, e, por favor, contribua então com a sua experiência, porque muita gente conhece você, né, do rádio, da TV, dos concursos Miss Plus Size, o nosso empoderadésima Barbie, né? Eu gosto de lembrar que a Barbie tem no seu slogan, pelo menos para a gente que é 200, não sei dos millennials, mas a gente que é 200, tem aquele slogan do Barbie, tudo que você quer ser, né? E é importante porque a gente nasce com essa noção de que a gente pode sim, né, desejar e sonhar e ser o que a gente escolhe ser. Não temos um destino traçado, né, desde a maternidade a partir de uma condição social.
nem por viver dentro de uma questão financeira inferior, dentro de uma classe, de uma cor, de uma etnia, de uma religião, de uma ideologia política, o que quer que seja, mas todos nós podemos sim, né, nos tornar quem desejamos e o que desejamos e fazer um caminho melhor, se assim nós quisermos, digno, decente, honrado. Então eu gostaria que você falasse desses jovens que em perigo, em risco, acabam se entregando aí para a vida do crime, e como eles conseguem às vezes se ressocializar e se recuperar com o apoio certo e com o direcionamento certo. Então, Gisele, como é que a gente vai falar sobre o Degaze, a sua experiência no Degaze, que muita gente não conhece? Eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais. Então, doutora, boa noite a todo mundo, né, que está aí na live. Poxa, né, eu fico muito feliz, né? Tem meninas aí, né, também do segmento, a Franciele, obrigada por ter vindo, porque eu fico lá enchendo o saco delas lá no grupo, sabe? Vai lá, com, né, coisa e tal, vai lá prestigiar, vai conhecer a doutora Sabrina também, sabe? Sempre estou falando de você, do projeto das justiceiras, que realmente é uma bênção, sabe? É uma dádiva de Deus. Então, a minha experiência dentro do Degaze começou porque eu comecei a fazer um projeto para o Estado. E na época, né, foi na época de Rosinha e Garotinho, abriu-se, né, quando você está lá dentro, né, você fica ciente, né, das contratações, e aí eu consegui, como professora do ensino fundamental, um contrato, né, de 5 anos, né, dentro do Degaze, e fui dar aula dentro das escolas diferenciadas, né, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele garante a escola, né, dentro do processo que o menino ou a menina esteja dentro lá da medida socioeducativa. Então, tem que ter uma escola do Estado lá dentro. E aí eu comecei a minha, né, vamos botar assim, a minha experiência dentro do Degaze. A princípio, me colocaram com as meninas, né, que era do ladinho ali do Padre Severino. Só que ali eu não consegui ficar muito tempo, porque ali a barra é muito mais pesada. Por incrível que pareça, as meninas, né, as menores, elas são piores do que os garotos, tá? A adolescente, quando ela entra para o, né, assim, crime, para o tráfico, sabe? Ela tem um empoderamento reverso, porque ela se sente poderosa, ela se sente melhor do que as outras, ela tem essa necessidade de esbanjar essa energia ali que está contida dentro dela. E eu vou ser bem sincera, hoje eu estou sem brinco, mas naquela época eu adorava usar uns brincões, sabe? Adorava, sabe, me produzir. E ali, a Gisele não podia usar nada, não podia usar um brinco, não podia usar um cordão, porque aquilo ali, sabe, era alvo de... Era um perigo, entendeu? Era uma podia virar uma arma, né, contra você. Isso, né, dela pegar, puxar, a menina vir puxar e arrancar, sabe? Né, e me machucar. Então, acabou que eu fiquei pouco tempo lá, e no pouco tempo que eu estive lá, eu vivi, né, essa experiência não muito agradável. E aí eu fui alocada dentro do Padre Severino, que era onde os meninos ficavam aguardando a sua medida socioeducativa. Mas mesmo nesse período em que eles aguardavam essa... exatamente. Tudo pode ser uma arma, entendeu? Esse período que eles estavam ali aguardando, né, a sua medida, né, se eles iam para o JLA, para onde que eles iriam, eles tinham que ir para a escola, é garantido para eles. Então, assim, a escola ali funcionava não como vamos botar assim, aula disso, aula daquilo, porque o menino que entrava ali na terça-feira, ele podia, de repente, na outra terça-feira, já não estar mais ali. Então, era, né, feito oficinas com esses meninos. Havia até alguns testes também, mas a gente trabalhava mais com oficina. E era muito mais tranquilo trabalhar com homens, né, com os meninos, do que com as meninas.
Porém, né, o histórico, tanto de um como de outro, você percebe que tem histórias assim muito tristes. No início, doutor, eu chorava, porque eu tinha pena. Eu voltava para casa deprimida, eu voltava para casa chorando, eu É ficava muito assim. difícil, né? É muito difícil você ver uma vida tão jovem, né? Praticamente arruinada. Não só pelo Isso, crime, mas pelo contexto do crime, né? Que a droga, ela não é só uma questão de mercado, né? Ela destrói a mente, ela destrói a alma. E todo esse universo do tráfico de drogas, principalmente como o poder paralelo, o tribunal do tráfico, a questão sexual, inclusive, em relação às meninas, né? Que são usadas como também moeda. Então, isso tudo é algo destroçador, né, para quem é obrigado a lidar com esse resultado, que são essas crianças, esses adolescentes que são aliciados e corrompidos para poder fazer parte desse universo, até porque não se enxergam como alguém com uma opção, né? E acabam sendo convencidos, né, de que eles só têm essa opção, quando não é verdade, né? Os seus pais muitas vezes são um exemplo disso, principalmente pessoas que, independente da sua condição financeira, trabalham às vezes muito duro para sustentar a sua família, mas eles acabam vendo como esse mercado ali, aquele comando, como você falou, até uma questão de poder, né? Até por conta das armas e tudo mais, aquele desfile. Então, é muito sedutora essa criança, esse adolescente, quando é convencido de que ele não é nada, de que ele nunca vai ser ninguém, de que ele precisa de favores da sociedade para poder se tornar alguma coisa. Então, ele já nasce acreditando que ele não tem valor nenhum, que sua vida não vale nada, né? Eu lembro até de um documentário chamado Falcão, Os Meninos do Tráfico, onde uma dessas crianças, um dos menores, é claro, não identificado, ele comentava que se ele morresse não faria diferença, porque logo o outro tomava o seu lugar, como se de fato para ele não houvesse nenhum valor à vida dele e ele tivesse completamente essa noção, e eles não estão realmente nem aí, né? Como se para ele esse fosse o único caminho, então ele aceitou esse destino, enquanto na verdade nós temos aí, na grande maioria, inclusive das comunidades, pessoas que trabalham duro, que trabalham honestamente, que trabalham arduamente, né, inclusive para tirar os seus filhos dessa situação, né, e dessa sedução, desse aliciamento, dessa corrupção, e muitos são os projetos, inclusive, que a gente gosta de conhecer e até de incentivar para poder realmente tirar essas crianças e adolescentes desse caminho. Mas quando a gente vê, e por isso eu quero que você fale bastante sobre essa sua experiência no Degasa, quando a gente vê o resultado, né, daquele que tanto trabalha para o mercado, quanto vira soldado desse tipo de mercado, quanto que tem a vida destruída, né, pelo próprio vício, né, é desolador, né, desolador para qualquer pessoa que é mãe, que é filha, que é irmã, qualquer pessoa que é um ser humano, né, e vê aquela vida completamente destruída. E o que é mais interessante é realmente apostar na esperança de que existe essa ressocialização e essa recuperação desse jovem e dessa criança, desse menor que vai para esse caminho, né? exatamente. O que a senhora falou era o que eu mais escutava, sabe? Assim, eles não estavam ligando, entendeu? Se eles iriam morrer com 18, com 20, com 30, com 50, entendeu? É assim, uma vida louca mesmo. Agora, o interessante, tá? Porque quando eu entrei como professora, né, do ensino fundamental, a antiga professora primária. Então, eu recebia os meninos, né, que pararam no CA. E aí você vê aqueles meninos que carregam, né, essas armas potentes, né, e que fazem, acontece, se tremendo todo para segurar um lápis. Entendeu? É assim, um baque muito forte, né? Porque você vê a fragilidade, né, dele, sabe? Aprender a assinar o nome dele, aprender, sabe, a formar, por mais, né, pelo período de tempo bem curto, mas eu tive, assim, algumas experiências nesse sentido, né? Você vê realmente, sabe, esse tremor do lápis, e eles seguram armas e fazem e acontecem.
E assim, você conversa. Eu era muito querida, né, doutora Sabrina, porque eu já cheguei, já, né, nas oficinas eu contava a minha história, né, pelo fato do meu irmão ter sido traficante. Então, sabe, eu era a professora querida deles, né? Até assim, vamos botar assim, não, nem era o que eu Eles se queria, ser a identificavam, professora né, com você, querida, eles sabiam que você tinha passado por aquilo, né? E é totalmente entendeu? diferente uma pessoa É, você que sabe que a percebeu família como vai eles se passar. sentem, sabe como eles se sentem, né? Então eles vinham, E entendeu? principalmente uma pessoa que está ali para mudar essa realidade, que não simplesmente os trata como, de fato, é, alguém que não tem mais saída, que não tem mais valor e que não tem mais por que a gente apostar nessa ressocialização, nessa recuperação, nesse combate, inclusive, né, esse aliciamento desse exército que eles se tornam, né, quase que guerrilheiros, né, a respeito dessas drogas. Então, o fato de oferecer ali uma solução e perceber, não, vocês têm saída, vocês podem, né, mudar, vocês podem ter um caminho diferente, e eu sei porque eu passei por isso, eu acho que isso traz ali um diferencial enorme, né, para qualquer um que faz parte desse buraco negro ali de trevas, onde eles se encontram quando eles chegam, por exemplo, numa instituição como essa, em que eles percebem de fato que se eles não mudarem, talvez o caminho deles de fato seja de uma morte, né? Ou o presídio, né? Porque em algum momento eles já não serão menores, né? É isso mesmo, doutora, entendeu? A experiência ali, ela foi muito assim, mano a mano, porque assim, eu não era aquela professora do Degas, entendeu? Que chega no carrão, sabe? A professora que é aquela professora distante. E ainda mais eu tinha saído de um relacionamento com uma pessoa, eu terminei com essa pessoa gostando, então assim, eu caí de vez assim no trabalho, sabe? Então eu me dediquei muito ali dentro do Degas, eu gostava, eu adorava fazer peças de teatro com eles, eu adorava, sabe? Assim, sentia o maior prazer mesmo dentro, né, da instituição. Então, assim, a minha experiência foi muito assim gratificante ali dentro. Eu cheguei, inclusive, a participar de um final de semana onde tinha as mães que foi uma festinha, né, que nós fizemos do Dia das Mães, enquanto escola ali dentro, e eu conheci algumas mães, e aí às vezes eu, através até da própria mãe, eu pude perceber algumas muito sofredoras, trabalhadoras, sabe, mulheres que vão à luta, empregadas domésticas, sabe, assim, diaristas, aí às vezes, né, tem que trabalhar, não tem marido, e tem que ir à luta e tem que deixar, às vezes, os filhos, vamos botar assim, com os outros, né? E também conheci mãe que apoiava o filho, sim, dentro do tráfico, que ela falava, agora ele está ganhando dinheiro, agora, sabe, a nossa vida, né, está melhorando. Como também conheci mulheres, né, esposas, desses menores, tá? Mulheres que você vai pensar assim, ah, elas são de menor? Não, mulheres de 30 anos que se relacionam, porque eles são os poderosos lá dentro, né? Mulheres de 30 anos que se relacionam com esses menores de 16, 17 anos e tem filho desses menores. Esses menores muitas das vezes são pais, tá? Então, assim, é uma coisa assim, muito É muito complicado. É engraçado porque a gente costuma falar, inclusive, né, de abuso sexual, de pedofilia, como se o homem, o menino, o adolescente, rapaz não fosse vítima disso, não sofresse isso, né? Como se só as meninas, né, fossem vítimas disso. Mas a gente precisa pensar, né, como às vezes esses menores, que são menores de 14 anos, também são vulneráveis, né, dentro da nossa legislação, acabam, como você falou, pais, né, de filhos de mulheres feitas, de mulheres, né, com idade aí, que sabem também bastante o que estão fazendo e que às vezes até impulsionam esses menores para esse caminho.
justamente por conta do dinheiro, como a gente já está comentando, e como isso também é uma forma de corrupção, e como a gente precisa também atentar para o fato de que pessoas do sexo masculino também sofrem e também são vítimas, né, sexuais. E dentro desse contexto, a gente também pode falar sobre isso. Né? Nesse caso, eles também podem vir a ser vítimas desse, né? Só que a gente tem um universo muito machista, talvez, para acreditar que se um menino de 14, de 13 anos estiver com uma mulher de 30, uma mulher de 25, né? Ou até mais, enfim, ele vai ser o bonzão, ele vai ser o cara, né? E a verdade é que ele está sendo ali tanto como uma menina de 13, 14 anos com um homem de 40. Então a gente precisa atentar aí para esse tipo de perversão da mesma forma. Né? Eles são vulneráveis da mesma forma, então, tanto pela legislação quanto pela mentalidade. Só que a nossa sociedade não enxerga dessa maneira, infelizmente. E realmente, às vezes até é um tipo de sedução que acontece para entrar nessa vida do crime também, né? Toda essa questão é também banalizada. Mais uma vez a gente fala aí da erotização, né, infantil, da erotização, dessa mentalidade não formada ainda, né, do discernimento, do raciocínio completamente formado, né, de um pré-adolescente, e que às vezes está ali sendo instigado a essa sexualidade forçada, né, como se ele tivesse que corresponder de alguma forma. E aí, dentro desse universo, ele acha que ele está com todo o poder, como a gente falou, né? Que é uma forma de poder, né? Como você falou, com as armas, com o cargo, com o dinheiro, com as mulheres. E isso tudo é muito difícil de você afastar dessa mentalidade, dessa banalização que ele já sofre desde o início, de que isso é um símbolo de poder, de que isso é o que deve ser desejado, né? E acho que só quando as coisas dão errado, de fato, quando acabam, né, nos únicos dois caminhos que isso leva, que é ao presídio ou à morte, né, é que a gente começa a perceber que a vida deles é mais frágil e eles mesmos passam a se conscientizar de que tudo é muito mais frágil do que parecia, né? Uhum. Então, doutora, e assim, a mentalidade desses meninos, eles não se consideram adolescentes também. Eles se consideram homens, entendeu? Eles não se consideram mais crianças. Um menino de 12 anos, quando entra ali, de 13, ele já tem um pensamento totalmente diferente de um menino, entendeu? Que nunca, né, experimentou drogas, entendeu? Ele tem sabe, aquela coisa, sabe, de que ele é o provedor, sabe, de que ele é o macho alfa, entendeu? E assim, olha, tanto é que eu tive já, assim, na época, o menino perguntou para mim: ô tia, você mora de aluguel? E eu falei: moro sim. Tá aí, marcando bobeira, porque é só falar comigo que eu consigo uma casa para você muito boa no Morro do Pinto, sabe? E um menino de 13 anos, sabe? Vira e fala isso. Então, assim, ele tem aquela coisa de ser um machão, de ser um homem, de ser, sabe, aquela coisa de tem uma mentalidade totalmente diferente. Ele é um homem num corpo de criança. E fora os meninos que dizem que não tem documento, aí sabe que a justiça, né? Tudo muito lento, né? Tudo é muito burocrático. Os meninos que já são maiores de idade e que dizem que não tem documento nem nada e entra como menor. Ainda tem, assim, sabe, uns casos assim, até descobrir o jeitinho tá até nisso, né? até Essa coisa do jeitinho tá até nisso. ele já tem uns 21 anos, né? E ele tá ali se passando por 17, aí demora. E às vezes ele fica ali, né? Ele vai e volta, e fazendo coisas hiper mega erradas, né? Porque ali realmente o que impera ali é tráfico e o assalto, né? A mão armada, né? E agora eu vou falar uma coisa para a senhora, doutor. Esse povo, quando eles estão com dinheiro, tipo, eles adoram ir para um hotel, né?
Eles dormem no hotel. Tipo assim, vamos ostentar. Eu até falei pro meu marido, depois que eu trabalhei no Degase, eu nunca mais eu fui para hotel. Porque eles são os reis de passar noites e noites e noites no hotel. Não é porque lá vai fazer nada, não. Mas tudo deles, às vezes, acontece dentro de motel. Eles adoram, entendeu? Ir para um motel e vai planejar, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, sabe? É uma coisa muito doida. Em vez, sabe, de estudar, seguir realmente o curso natural das coisas, conviver suas É, adolescentes. Mas aí eles se misturam já com os maiores, entendeu? E aí o negócio é mais complicado. Tem meninos lá que, é como nós já falamos, ele já está ali tão inserido, entendeu? Aquilo ali para ele é a vida dele, ele ama aquilo ali. Tem meninos que realmente eles amam aquela vida ali. Tem outros que, se você conversar, eles até choram, né? Bate até o arrependimento, né? Mas voltam, infelizmente, 95% voltam, são poucos o que realmente, né, sai dali diferente, né, para uma vida de estudos, uma vida normal. A maioria deles, eles voltam. E é muito triste, porque você quer acreditar, né, que esses meninos vão poder realmente sair dessa vida, vão poder ser produtivos, poder ter, mas às vezes dentro da própria casa não tem uma pessoa, entendeu, ali para... E às vezes o próprio às vezes, sistema também, né? O tempo que eles estão ali no sistema, porque o tratamento com os professores era um, e quando termina aquela aula, o tratamento com o seu, né, que é o agente penitenciário, o agente é chamado, aí o seu tem um outro tratamento para com esses meninos, né? Coisa que eu também nunca me meti nesse mérito para não ter aquele choque, porque já existia naturalmente um choque da escola, né, com a direção da escola e a direção do Degásia. pois é, e você falou, né? Às vezes a família realmente não tem, eles não têm o apoio, né, dessa família, e a família, às vezes, a gente vê até o incentivo até para a criminalidade, né? Como você falou, às vezes aqueles pais estão até satisfeitos porque o dinheiro está entrando, né? E já nascem com essa questão do baixo valor, da baixa autoestima, né, de que eles nunca vão chegar a lugar algum, então estudar para quê, trabalhar para quê, realmente nunca vão chegar a alcançar coisa alguma, isso já é uma manipulação, né, dessa mentalidade de que eles nunca vão conquistar qualquer coisa, que esse é o único caminho, mas a gente precisa apostar aí no contrário disso, né? Nas famílias que fazem o seu papel e as famílias que lutam contra isso, as famílias que de fato tentam e orientam de todas as formas os seus jovens, os seus adolescentes, suas crianças, de que esse mundo é um universo de fato extremamente perigoso, né? Como eu falei, a porta de entrada ali do álcool está cada vez mais cedo dentro da vida desses jovens. A gente vê crianças, né, com álcool no carnaval, uma coisa até bastante triste, né? E a banalização com relação aos outros tipos de droga, principalmente as ilícitas, acontece de todas as formas, via mídia, via, enfim, em todo ao seu redor. E o que acontece é que às vezes as famílias lutam de todas as maneiras, tem por base, né, toda uma orientação, de fato, uma conversa, tenta um diálogo e tudo mais, mas ainda assim, às vezes, não conseguem evitar que esse jovem acabe caindo nessa vida, né, na vida das drogas, do consumo, ou na vida própria do crime, ou até de uma coisa que leva a outra, nas duas formas, né, de ser vítima aí também dessa situação. E aí eu gostaria então que você falasse exatamente sobre a sua família, né? Porque a sua mãe era uma mãe dessas, uma mãe que orientava, uma mãe que falava, uma mãe que lutava arduamente para que os filhos tivessem o seu caminho, né? De uma forma honesta, decente, digna, sempre com trabalho árduo. E a sua mãe sofreu bastante porque ela não conseguiu, mesmo com toda o seu esforço,
né, toda a educação e até a gente acha, né, que apesar de tudo que os pais fazem, cada um tem, né, a sua vontade, a sua escolha, o seu caminho aí para traçar. E não foi o que aconteceu com você, mas foi o que aconteceu com seu irmão. E o seu irmão escolheu um caminho do qual a sua mãe acabou sofrendo, porque quando algo acontece com alguém que a gente ama, né, e às vezes nem precisa ser alguém da nossa família ou algum amigo ou qualquer coisa desse tipo, alguém com quem a gente se relacione, mas sendo simplesmente alguém dentro da nossa sociedade, é claro que surge, né, surte efeito e em todos nós, né? Acaba que todos nós sofremos com relação a isso, principalmente quando então é o caso, né, de uma pessoa que a gente ama, que a gente se importa. E nós acabamos vítimas também de tudo que acontece a essas pessoas. E eu queria que você falasse, por exemplo, dessa família, desse tipo de mãe, desse tipo de família que faz de tudo pelos seus jovens, pelos seus filhos, mas ainda assim, às vezes, não consegue evitar que eles façam essas escolhas equivocadas, né? E como é que foi essa experiência e com o que você, mais jovem ainda, aprendeu com isso também, para que depois a gente fale o que você colocou em prática aí como mãe, o que você viu na sua mãe e o sofrimento dela, né? Ou como ela foi vítima de todas essas coisas e o que aconteceu para mudar a sua mentalidade em relação a isso, principalmente. Pois é, então, meu irmão com 13 anos, ele entrou, né, no mundo das drogas, justamente através do cigarrinho de maconha, né, que geralmente a pessoa vem e oferece para tirar um barato, para você se relaxar, ficar mais solto, né? E aí, dali para frente, você começa a usufruir da maconha, né? Porque você já começa a ficar viciado, teve, né, altas viagens. E foi assim com meu irmão. Só que ele, com 13 anos, começou a fazer roubos, porque como a vida da gente era bem difícil, né? Não sobrava. Então ele começou a fazer pequenos furtos. Ele começou também essa peregrinação no sistema, né, socioeducativo, DEGASE e não sei o que lá, né? Aquela coisa toda, para se vivendo várias vezes, até que começou a fazer algumas coisas assim um pouco mais pesadas, que foi roubo de carro, com um traficante, com um ladrão de carro famosíssimo na época, que era a Hungria, né? Ele era o parceiro desse Hungria. E aí depois aquilo, sabe, já não satisfazia, né, o roubo de carro. E aí ele começou a ir para a boca, já começou a ter cargo na época lá do falecido Escadinha, chegou até um cargo um pouquinho maior, né? Ali começa vapor, aviãozinho, vapor, aí depois até chegar, no caso, assim, gerente da indolação, né? E foi preso porque matou um homem também, entendeu? Então, quer dizer, foi preso por homicídio, tirou a vida de um pai de família. E assim, a minha mãe sofreu muito desde os 13 anos, né? E tira, e vai lá, e tira. E eu era pequena e eu vi aquilo, né? E assim, e a nossa vida, vamos botar assim, ele foi preso com 18, ele veio a falecer, né? Mataram ele, né? Com 28 anos. E Olha como é cedo, né? Como é cedo, desculpa lhe interromper, mas é importante que a gente demonstre isso, né? Porque a vida é muito rápida para essas pessoas. Infelizmente, esses jovens, eles morrem jovens, né? Porque, apesar de ser um homem, 28 anos, mas você vê que não só boa parte da vida dele foi perdida, né? Como ele acabou também fazendo-se algoz aí de uma outra vida, né? E fazendo essa outra vida também ser perdida, e ele acabou aí não tendo uma vida plena de juventude a gozar ali das melhores coisas desses anos que a gente tem tanto para viver, né? E talvez aquilo, como você falou, olha que porta de entrada, né? Que você começa com cargo, você começa com um pequeno poder, você começa se sentindo maioral, e você está ali tanto usando a droga ou às vezes dentro daqueles cargos do mercado, do comando, né?
E no final das contas, você começa praticando uma série de crimes e acaba, portanto, a cometer crimes cada vez maiores, cada vez mais graves, como, por exemplo, o homicídio, até que lhe tirem a sua vida, né? Ou você mesmo tire a sua própria vida, porque o suicídio também é comum nesses casos, né? Dos surtos, da própria droga, quando do usuário, e no caso, até mesmo dos que seguem detentos, né? Então, a gente vê que é um caminho de muita dor e de muito sofrimento, e não só para essa pessoa que faz esse caminho, mas principalmente para quem está ali ao redor e às vezes se sente completamente impotente, sem conseguir fazer coisa alguma, apesar de se esforçar tanto para mudar aquilo e para evitar que aquilo acontecesse. Então, como é que existe a evolução, né, desse crime, e se você não consegue realmente parar e voltar, ou até mudar completamente, como a gente falou, esses são os dois únicos destinos, né? Ou o presídio com tudo que há de ruim que ele lhe oferece, ou então a própria morte. Então, desculpa lhe interromper, mas realmente a gente não vê